Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saudações em Cristo a você, meu irmão e irmã, que acompanha pelo YouTube a comunidade católica Gerando Vidas. Eu sou o professor Tiago Oliveira e estou junto com você hoje para a gente partilhar a palavra de Deus. Essa palavra que nos alimenta, essa palavra que nos reaviva, que nos leva para frente e nos faz perceber que Deus está conosco a todo momento. Hoje, dia 11 de julho, é um dia extremamente especial. É o dia de São Bento, abade, monge, aproximadamente entre o século III e o século IV, e que estava realmente em uma situação muito difícil. A vida monástica, ela já existia bem antes de São Bento. Bento era um homem, junto com sua irmã escolástica, que, tendo morrido o pai e a mãe, vivia uma vida abastada, uma vida de riquezas. O que ele fez com a parte dele, assim que os pais morreram? Ele doou tudo aos pobres e se recolheu em uma caverna, em Núrcia, na Itália. Ele nasce em Núrcia e se refugia numa caverna em Monte Cassino. Ali são os inícios da sua vida monástica. Ele já tinha exemplos de monges, como, por exemplo, havia um monge chamado Simão o Estelita. Ora, que nome estranho é esse, Estelita? Estelita é aquele que vive sobre uma estela. As estelas eram grandes troncos de árvore, grandes, enormes mesmo, né, por volta de uns 2, 3 metros de altura. Em cima desse tronco havia uma plataforma, e era uma plataforma relativamente suficiente para que ele, de lá de cima, ensinasse, pregasse e, ao mesmo tempo, se fosse necessário, ele se estendia ali e dormia. Independente das condições do tempo, houvesse sol, houvesse chuva, houvesse vento, ele estaria ali, abrigado sobre aquela estela, a ação de tudo que acontecesse. Ora, Simão Estelita foi um homem que se santificou, ele era um grande eremita. O que é um eremita? É aquele monge que busca ouvir a voz de Deus na solidão fora, recolhido das outras pessoas. E desse recolhimento ele reza por nós. Isso é muito bonito. Simão Estelita era assim. O Estelita vivia sobre aquela estela e, a partir daquela estela, dali mesmo, ele se sentava, pregava. Muitos e muitos vinham ao seu encontro para poder ouvir as pregações de Simão o Estelita. E depois, quando terminava a pregação, simplesmente ele ia, estendia a sua cama ou continuava em oração ou alguma coisa assim. Em suma, ele se recolhia daquela estela. Aquela estela era uma forma de dizer que ele estava consagrado a Deus de tal forma que ele queria se elevar aos céus. E não somente isso, mas também essa elevação, essa altura, fazia com que ele ficasse distante das outras pessoas. Se ele se mantivesse no plano, todo mundo correria atrás dele. E era exatamente isso que ele não queria. Ele queria que todo mundo seguisse a Jesus Cristo. Igual a nós da comunidade Gerando Vidas. Queremos seguir Jesus Cristo, vivo, presente na Igreja Católica Romana, mas também vivo e presente em cada irmão e irmã que necessita de nós. São Bento, já conhecendo a vida monástica, ele primeiro se refugia nessa caverna em Monte Cassino para poder ouvir melhor a voz de Deus, como um grande eremita. Logo depois, ele saindo de sua caverna, ele começa a passar por mosteiros que pediam que ele fosse o abade. Ora, o que é o abade? Abade vem da palavra grega abá, significa pai. Pai carinhoso, pai dedicado, pai firme, pai educador. Ou seja, aquele que governaria o mosteiro não com mão de ferro, mas com mão de verdadeiro pai. Que se for necessário arrancar do filho algo que seja venenoso, ele vai arrancar.
Mas se for necessário dar ao filho algo que ele realmente precisa, ele também estará lá. O abade do mosteiro é aquele que cuida dos outros monges. Da mesmíssima forma, existem também nos mosteiros femininos a figura da abadesa, que é o quê? É uma mulher que assume as funções não de mãe, porque a mãe precisa ter a ternura firme, como eu costumo falar, né? Ela se destaca mais pela ternura, mais pelo carinho. E o pai tem que ter, muitas vezes, a firmeza terna. Ele vai se destacar mais por ser aquela figura mais de autoridade. É isso que muitas vezes o mundo precisa. A figura masculina e a figura feminina, a figura do pai e a figura da mãe. E muitas vezes inventam coisas por aí que fogem totalmente desses parâmetros, desses padrões que Deus deixa e o homem, infelizmente, distorce. A abadesa, voltando ao assunto, é aquela que assume, apesar de ser mulher, a figura paterna também. Então ela precisa contrabalancear. Ela não vai ter a ternura firme. Ela vai ter a ternura e a firmeza. Ela tem que fazer esse contraponto, esse equilíbrio de 50% a 50% dentro de si mesma. Administrar o ser mulher e, ao mesmo tempo, administrar a figura de ser entre as monjas, o sinal visível e verdadeiro de Deus Pai. Aquele que corrige, mas aquele que ama. É uma missão difícil. Né? Louvo as grandes abadesas que nós temos, não só na história da igreja, mas ainda nos dias de hoje. Né? Eu cheguei a conhecer a abadesa do Mosteiro da Virgem, as duas últimas, né? A Madre Eugênia, já falecida, que nos deixou um grande, digamos, não um vazio, mas uma grande saudade, e que, com a graça de Deus, um dia, espero, ela seja declarada santa, porque era uma mulher de um coração imenso, enorme, largo como o coração de Jesus Cristo. Bem como conheço também a Madre Maria Auxiliadora, que hoje cuida do Mosteiro da Virgem em Petrópolis, é a sucessora de Madre Eugênia. Madre Auxiliadora também cuida muito bem das irmãs, uma grande saudação a ela, e peço a Deus que abençoe os abades e as abadesas que seguem nessa linha de São Bento e Santa Escolástica a vida dos monges. Bento vivia, passava por mosteiros, deixava a sua regra. Ele foi escrevendo ao longo da vida uma regra que, se eu não me engano, tem 73 capítulos. É só buscar na internet. Regra de São Bento. Dá um Google, vai lá. Regra de São Bento. Está lá comentada muitas vezes. Muitas editoras fazem as edições da Regra de São Bento. Aqui no Rio de Janeiro, a mais famosa é a Lumen Christi, que fica dentro do Mosteiro de São Bento, na rua Dom Gerardo 68, no centro da cidade do Rio. Né? Mas existem outros mosteiros beneditinos em tantas outras cidades do nosso Brasil e mundo afora. Eu tive a oportunidade de conhecer até um mosteiro uma vez na Espanha, né, onde Santo Inácio de Loyola, fundador dos jesuítas, de onde saiu o Papa Francisco, ele interrompe a sua vida de cavaleiro do rei, deixando lá a sua espada, para seguir a Jesus Cristo de maneira integral, assumindo então a espada da palavra de Deus. Fundou um mosteiro de Barcelona. Então, os mosteiros têm uma importância cultural muito grande, porque eles vão ser os grandes guardiões da sabedoria, ou seja, dentro dos mosteiros se conservavam grandes bibliotecas. Quem já na escola nunca ouviu falar dos monges copistas, que, mesmo não sendo alfabetizados, eles iam de um lado, olhavam aquele sinal gráfico e copiavam do outro lado. E assim, versões inteiras do Evangelho, da Sagrada Escritura, chegaram até nós intactos, bem como livros anteriores, muito anteriores à época monástica, livros do século I depois de Cristo, até de antes de Cristo, muitos livros eram copiados por esses monges e colocados nas bibliotecas dos mosteiros. Havia acesso a eles, havia uma possibilidade de estudar nos grandes mosteiros.
Eram os guardiões, então, da cultura, da sabedoria e também da fé. Deles deriva a oração que nós temos, chamada Liturgia das Horas, que é a oração dos salmos da igreja. Eles rezavam, na época de São Bento, os 150 salmos em um dia ou em uma semana. Aquilo que nós temos como Liturgia das Horas, que os padres, os bispos, os diáconos são obrigados a rezar, e nós leigos somos convidados a rezar, e nos une a toda a igreja em oração, a Liturgia das Horas é uma forma de se rezar os 150 salmos da Bíblia em um mês. Mas os monges rezam os 150 salmos semanalmente, de acordo com a disposição deixada por São Bento. Isso é para que se veja que até hoje a regra de São Bento ela é seguida. Mas ela é paralela ao Evangelho? Não. Ela é totalmente evangélica, ou seja, ela está totalmente contida dentro do Evangelho. Tudo que São Bento escreve na sua regra está lá no Evangelho. Com palavras diferentes, mas está lá. Se a gente for pesquisar, a gente vai encontrar. Ora, Bento foi esse grande homem. Segundo São Gregório Magno, que era papa e foi beneditino, ele dizia: Bento foi Bento pela graça de Deus e pelo nome que teve. Até a mesma sua própria irmã escolástica, percebendo os rumores da santidade de Bento e tudo mais, também ela quis seguir a vida monástica. Com a parte dela, ela também distribuiu tudo aos pobres, fundou o seu mosteiro, que era um pouquinho abaixo do mosteiro de São Bento, na mesma caverna de Monte Cassino, um pouco mais abaixo, estava o mosteiro de Santa Escolástica. E eles só se encontravam, apesar de serem irmãos, só se encontravam uma vez por ano. Uma vez por ano. Para conversar, refletir sobre a palavra de Deus, conversas santas, conversas puras, que infelizmente hoje muitas vezes nem se acha entre os amigos, entre os irmãos, entre os casais. Escolástica morre 40 dias antes de São Bento. E São Bento sente a morte da irmã porque ele vê de cima do mosteiro de São Bento, dava para ver o mosteiro de Santa Escolástica, o mosteiro das monjas. E ele, do mosteiro dele, vê a alma da própria irmã subindo aos céus em forma de uma pomba. E ele pede que ela seja enterrada num túmulo que ele, já sabendo também que já estava idoso e que já morreria, já tinha mandado cavar para ele. Ele primeiro enterra a irmã, 40 dias depois ele morre. Morre depois de receber a Sagrada Eucaristia das monjas sacerdotes e ainda pede aos monges que o coloquem de pé, para que ele pudesse também se apresentar de pé diante do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É só um pouquinho da história de São Bento que eu conheço, que está difundida pela internet, é só procurar nos grandes sites católicos, ainda mais hoje que é dia de São Bento. Hoje, todos os sites católicos com certeza estão fazendo referência ao monge beneditino, ao monge que reformou a vida monástica, né? Renovou a vida dos monges da sua época. E até hoje, esse grande homem é reverenciado por cada um de nós. Essa história de São Bento eu contei, e agora vamos refletir o evangelho de hoje. E o evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 9, versículos 32 ao 38. Mateus 9, 32 ao 38. Vamos ouvir juntos. Naquele tempo apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficavam admiradas e diziam: Nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: É pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade.
vendo Jesus as multidões, teve compaixão delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. É um evangelho um pouco denso mesmo e se encaixa perfeitamente com aquilo que nós estamos celebrando hoje, que é o dia de São Bento. São Bento foi também um grande exorcista. Ele exorcizou por 2 vezes. Tem até 3 histórias, né, na história de vida de São Gregório Magno fez dele, que são histórias de exorcismo. A primeira, que ele sempre nas refeições, né, era muito comum que se tomassem bebidas com álcool nas refeições. Por quê? As bebidas com álcool, elas tinham que passar por um processo de fermentação muito forte para poder se conservar durante um tempo, e principalmente a água dos rios era muito contaminada. Então, beber água num rio muitas vezes significaria beber uma água extremamente suja. Poderia parecer até clarinha, mas poderia haver uma grande quantidade de coliformes fecais. Muitas vezes alguém que morria era jogado no rio e aquilo ali contaminava a água. Né? A própria urina e defecação das pessoas que estavam por perto, banhos, tudo isso poderia fazer um rio ficar extremamente poluído, apesar da água parecer límpida. Ora, então havia na mesa dos monges um costume muito salutar na época de se tomar a bebida alcoólica no lugar da água. Hoje em dia nós sabemos que isso poderia prejudicar. Hoje em dia nós temos água limpa, não é mais desculpa. E não havia embriaguez dentro do mosteiro porque ninguém passava da sua dose. É algo que a regra de São Bento nos ensina, autocontrole. Bento tomava uma taça de vinho no almoço, uma taça de vinho no jantar, para acompanhar a sua comida. Mas ele tinha uma tradição. Sempre rezar, pedir a Deus que abençoasse o vinho. E abençoava fazendo um sinal da cruz, assim. E quando ele fez esse sinal da cruz, o cálice que seria servido a Bento, um cálice de metal, quebrou-se como se fosse um cálice de vidro. Quebrou-se, espatifou-se na mesa. Por quê? Os monges daquele mosteiro não aceitavam a palavra de Deus e não aceitavam a regra de Bento, que na época era uma regra que aparentava ser muito dura. Bento era um abade muito firme, viu? E ele, então, percebendo o que tinha acontecido, que aquele cálice de metal se espatifou como se fosse um cálice de vidro, logo após ele ter feito um sinal da cruz, ele virou e falou, olha, então isso aqui estava envenenado. Procurem um outro abade, porque nesse mosteiro eu já não fico mais. Se levantou, simplesmente saiu. Deixou a comida, deixou a bebida, deixou tudo. Aqueles monges que diziam-se consagrados a Deus quiseram envenenar São Bento, e São Bento, então, com um simples sinal da cruz, extirpou o demônio do veneno. Um segundo caso é que havia um monge que não queria rezar. É muito estranho isso, né? Um homem que se consagra a Deus, mas que não consegue rezar. Quando os monges começavam a oração, ele sempre dava uma desculpa, escapava da capela, voltava para o seu quarto e tudo mais, ou ia fazer alguma outra coisa. Bento percebeu, em um dia de oração, no início da oração, que um pequeno demônio ia e puxava a batina do monge para que ele saísse. Assim que ele saiu, Bento foi atrás dele com uma vara e começou a dar uma surra no monge de uma tal forma que o demônio fugiu. Daquele dia em diante, aquele monge começou a permanecer na capela. Conseguiu se concentrar em oração já a partir do primeiro dia. Não era ele, mas o demônio tentando a ele para que ele se disciplinasse, não se disciplinasse. Bento percebe isso e, dando uma surra
no monge, ele deu, na verdade, uma surra no demônio. E o demônio saiu fora. Havia também uma terceira história, e aí é bem rápida, que uma certa pessoa ofereceu um pão a Bento como um presente, né? Naquela época, os presentes eram assim, era pão, era uma garrafa de vinho, uma garrafa de cerveja, uma garrafa de outras bebidas, uma coisa muito pessoal, etc. E aquela pessoa cozinhou um pão e mandou de presente para Bento. E Bento olhou. Só de olhar, ele já sabia o que havia ali. Veneno também. Imediatamente ele saiu de dentro do seu mosteiro, foi para a área externa, estendeu a mão e um corvo veio, pegou aquele pão e ele falou: leve este pão para onde ninguém possa achar. Este pão está envenenado. Imediatamente, o corvo obedeceu Bento. Expulsar o demônio da nossa vida é uma coisa muito fácil. Com o demônio, como fala o padre Marcelo Rossi, com o demônio não tem conversa, não tem diálogo. É cala-te e sai. Nós já falamos isso há alguns vídeos atrás. É cala-te e sai fora. Porque o demônio não... Se você tentar dialogar com o demônio vai te puxar. Igual puxava a batina daquele monge. Se a gente dialogar com o pecado, ou seja, com aquilo que nos afasta de Deus, aquilo que nos afasta de Deus vai acabar vencendo. Da mesma forma, se a gente está aqui buscando a cada dia o Senhor, não há o que ter conversa com aquilo que não é do Senhor. Engraçado, nesse evangelho, Jesus expulsa o demônio, o mundo começa a falar, as multidões se admiram, mas os fariseus julgam a obra de Deus como se fosse obra do inimigo. Quantas vezes a gente também não corre essa tentação, né? De achar que uma obra de Deus é obra do demônio. É pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios, como falavam os fariseus. Mal sabiam eles que eles estavam lidando com o próprio Filho de Deus. E o evangelho ainda continua dizendo que ele percorria as cidades e os povoados. Jesus percorria cidades e povoados ensinando nas sinagogas, centro da religiosidade judaica, junto com o templo, que era em Jerusalém, mas as sinagogas eram os centros regionais de escuta da palavra de Deus. Pregando o evangelho do reino. O que significa evangelho? É uma palavrinha que quer dizer boa notícia. A boa notícia do reino de Deus. O reino de Deus chegou até vós. Eu sou o reino de Deus. Eu sou o próprio que vem até vocês. Eu sou o reino de Deus. E curando todo tipo de doença e enfermidade. Nós somos aqueles que somos chamados a seguir os passos do mestre fazendo a mesma coisa. Ensinando. Não precisamos ser padres ou subir num púlpito para poder ensinar. A vida precisa ensinar. Nossa vida, nossas palavras, nossas atitudes. Pregar o evangelho do reino, ou seja, mostrar não só pela nossa vida, mas também com as nossas palavras, nossas atitudes, que o reino de Deus chegou. E esse reino tem nome, Jesus Cristo. Aquele que nos quer dar felicidade. E curando todo tipo de doença e enfermidade. Nós também podemos agir dessa forma. Não precisamos fazer milagres para curar uma doença e enfermidade. Precisamos pedir a Deus que cure as nossas doenças, as nossas enfermidades, para que no mundo, sendo o sinal dele, o sinal que somos nós mesmos cure a humanidade. Simples assim. Jesus ainda viu as multidões, teve compaixão porque viu que eram ovelhas sem pastor, ovelhas desgarradas, ovelhas sem rumo. E Jesus fala, né? A colheita, né, a seara é grande e os operários são tão poucos. Por isso que a gente tem que rezar pedindo que Deus envie trabalhadores para a sua colheita. Na sua época, Bento foi trabalhador na vinha do Senhor.
Bento de Núrcia. Escolástica trabalhou na vinha do Senhor. O povo pedia e Deus atendia. E hoje, Deus ora, o povo atende, a gente ora a Deus e Deus nos atende, mandando a nós pessoas que nos ensinam o verdadeiro caminho do céu. Esse é o nosso objetivo, o céu. Olha, vou ensinar um segredinho que uma das irmãs de Belém uma vez falou numa palestra. Nunca mirem no purgatório. Porque o purgatório é certeza do céu, né? É aquele estágio que muitas vezes após o falecimento a pessoa fica ainda um tempo talvez se purificando de alguma falta que ainda tenha para então ser assumida pelo reino de Deus. Ela seguiu Jesus, mas teve algumas pequenas falhas. E no reino de Deus precisa se estar puro para entrar no reino definitivo. Então, passa-se um tempo no purgatório. E essa irmã falou o seguinte: não mira no purgatório, não. Não confia muito, não. Não mira no purgatório, não. Se você mirar no purgatório, corre o risco de a flecha cair e você acabar caindo no inferno. Mira no céu. Mira nas coisas de Deus. Mira no céu. Porque na pior hipótese você cai no purgatório. E tá no céu também. Então, essa é a nossa oração de hoje. Como São Bento, que sigamos os passos do Mestre. Como São Bento, vamos resumir toda a regra de São Bento em uma única frase. E não é o ora et labora. Nada colocar na frente do amor de Jesus Cristo. Se tem alguma coisa que está me atrapalhando de chegar no amor de Jesus Cristo, corta. É a melhor coisa que a gente vai fazer. Vamos rezar juntos, pedindo a intercessão de São Bento para a nossa vida, para a nossa história, para o nosso caminhar de hoje. Senhor nosso Deus, você colocou na nossa igreja, na nossa vida, na nossa história, o abade São Bento de Núrcia, que foi um ilustre mestre na escola do vosso serviço. Concedei-nos, Senhor, que não colocando nada na frente do vosso amor, nós possamos correr de coração aberto, escancarado, no caminho dos vossos mandamentos. Isso nós vos pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meu irmão e irmã, tem um apelo a fazer. Se você pode nos ajudar, a comunidade católica Gerando Vidas, faça sua doação. Muitas vezes não só a pastoral do trabalho, mas também a pastoral chamada Pastoral da Família da comunidade católica Gerando Vidas, que costuma fazer doações de bolsas de alimentos, costuma fazer entrega de comida nas ruas, aos moradores de rua. Nós muitas vezes precisamos da ajuda, tá? A chave Pix da nossa comunidade é gerandovidasrio@gmail.com. Sua ajuda, ainda que pouca, vai fazer uma grande diferença na vida de muitos e muitos irmãos que realmente necessitam da nossa ajuda. Abra o seu coração. Se puder, ajude a nossa comunidade. Amém? Que pela intercessão de São Bento de Núrcia, o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Prossiga seu dia na paz do Senhor. Até o próximo encontro, se Deus quiser.